Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área, hoje para trazer um conceito que eu acredito ser um dos mais importantes dos que eu já trouxe aqui, que é a diferença entre patrimônio e renda mensal. Por quê? Porque as pessoas confundem muito, as pessoas, principalmente, das gerações passadas, os nossos avós, os nossos pais, eles focavam muito em patrimônio, porque era aquilo que eles entendiam que era tangível e que eles poderiam ter ali a sua segurança. Mas tem uma diferença muito importante entre esses dois conceitos que eu quero deixar claro para vocês aqui, que eu vejo pouca gente falando, sabe? Pouquíssimas pessoas falam sobre isso. E ele é extremamente fundamental para que nós entendamos a construção, da liberdade financeira, a construção de riqueza, se você quiser entender assim, e te dá essa condição de você ter a liberdade. Então, primeiro, nós precisamos conceituar o que é o patrimônio. Patrimônio nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e obrigações. Olha só, se a gente analisar só esse conceito do que é o patrimônio, a gente vai ver o seguinte, por exemplo, o que é um patrimônio? Então, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, só que eu também tenho um IPTU, um IPVA, um seguro ligado a esse bem. Então, essas obrigações vêm junto com esse direito. Então, a gente não pode se esquecer de que eles fazem parte do patrimônio. E é por isso que o patrimônio ele é mais complexo do que as pessoas geralmente enxergam, do que elas geralmente conseguem entender. Então entenda que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Já a renda mensal, ela tem por definição ser aí um valor total que uma pessoa ou família recebe em um mês. Ou seja, a renda mensal, ela é aquela que entra para você líquida, tá? Ela vem e aquele valor é aquilo e você não tem mais nada para descontar. Então é por isso que eu falo aqui, defendo a questão da renda mensal como uma coisa mais tranquila, mais segura e mais fácil, de você compreender. Então você vê aí que já tem duas diferenciações grandes, tá? Se você entendeu esses dois conceitos, você compreendeu que o patrimônio ele é uma riqueza aparente, a gente pode dizer. Ele não é exatamente aquilo ali que vai te dar de dinheiro. Enquanto que a renda mensal, essa sim é uma riqueza real, porque é aquilo com que você pode contar efetivamente. Se ficou um pouquinho confuso, nós vamos esclarecer isso. Calma lá. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Acho que é mais fácil. Se eu tenho aí, vamos supor, 1,5 milhão de reais. Você tem esses 1,5 milhão, vamos supor que você herdou 1,5 milhão de reais. Aí você pega e fala assim, eu vou comprar dois imóveis de 750 mil cada um e vou viver desses aluguéis desses imóveis. E coloca lá para alugar. Beleza. Só que aí você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, você recebe o aluguel desses dois imóveis, legal, uma renda legal, mas você tem que se preocupar com o IPTU, e aí é negociável se é o proprietário que vai pagar ou se é o inquilino. Você tem outras questões como, e quando o inquilino sai da casa, você tem que ir lá reformar o imóvel para colocar novamente para aluguel. Você tem que despender a parte da imobiliária, tá? Então, vários concertinhos aí que vão ter que ser feitos e que na parte estrutural cabe ao proprietário. Então, tudo isso vai ser algo que vai ter que ser descontado desse valor do aluguel que você vai receber. Mais do que isso, vamos supor que aí se vão 5 anos, você está lá bonitinho com os imóveis alugados, e aconteça algum imprevisto e você tenha que vender esses dois imóveis. Quando você tiver que optar pela venda, você, se tiver numa situação complicada e precisando desse dinheiro com uma certa urgência, você concorda comigo que você não vai ou dificilmente vai conseguir os 750 mil que cada um desses imóveis valem? Olha a complicação. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai ter que acabar se prendendo aí, se agarrando na primeira oferta que tiver, que pode ser, sei lá, vamos colocar aí 600 mil reais. O cara falou, te dá 600 mil em dinheiro. Só que você precisa desse dinheiro. Então, imagine que dos 1,5 milhão que você tinha do patrimônio, agora você vai ter 1,2 milhão, porque 600 mil em cada casa. Ou seja, você já teve aí uma perda significativa.
certo? E é isso que eu quero que você entenda. Não tem nada de errado em você falar, não, quero ter um patrimônio, até porque ele é legal. No final do vídeo nós vamos explicar por que é importante ter os dois, tá? Mas só o patrimônio, ele te deixa numa situação vulnerável. Entenda isso. Agora vamos para a renda mensal. Vamos supor que você pegue esse 1,5 milhão e fale assim, não, eu vou pegar esse dinheiro total e vou investir. E aí você consiga uma renda mensal de R$ 7.500. Vamos colocar isso só na suposição, tá? Pode ser um pouco menos, pode dar um pouco mais aí, dependendo do que você optar. Mas vamos lá, R$ 7.500, um valor legal. Você sabe que todos os meses você vai poder contar com aqueles R$ 7.500. Aconteça o que acontecer. Por quê? Porque esse dinheiro, ele não vai ter deduções, ele não vai, sabe? Você vai ter ali essa renda mensal, né, líquida, tá? Você está pegando aí o valor líquido para você poder usar. Então, olha só a tranquilidade que isso te traz. Os conceitos são bem diferentes, tá? Entenda isso. E aí, o que eu quero colocar aqui? Quando você fala em aposentadoria em longo prazo, o que nós temos? Nós temos essa necessidade de você ter exatamente, saber exatamente o quanto você vai receber por mês para poder bancar as suas despesas. Porque você efetivamente vai ter saúde, e aí incluso um plano, remédios, várias coisas aí, alimentação diferenciada. Você vai ter uma série de outras questões que vão entrar e que você precisa saber exatamente quanto você vai poder ter ali, com quanto você vai poder contar para satisfazer todos esses gastos mensais que você vai ter. Enquanto isso, no patrimônio, não. Patrimônio, você tem algo que, se você se desfizer dele, você depois fica desprotegido. Você vai ficar sem nada. Vendeu as duas casas, pegou esse 1,2 milhão, uma emergência, ele gastou tudo, esse dinheiro você vai dilapidando e depois acabou, ele não volta mais. Agora, na renda mensal, não. Se você conseguir manter esses 1,5 milhão, não mexer ali naquele investimento inicial, você vai ter aí recorrente os 7.500 caindo na sua conta, tá certo? Então, compreendido isso, nós podemos agora ir para essa tabelinha aí que eu quero colocar para vocês, explicando aí algumas diferenças entre patrimônio e renda mensal. Olha só que interessante. Então, o patrimônio, como eu falei para vocês, é uma riqueza aparente. Por quê? Porque ele tem ali embutido nele várias questões que você não tem aquele valor necessariamente líquido ali na sua mão. Enquanto que a renda mensal é uma riqueza real, você recebe aquilo todos os meses. O patrimônio depende do momento econômico, ou seja, se a economia estiver boa, você vai conseguir o valor que você imagina, nos imóveis, no caso do exemplo. Agora, se estiver no momento ruim, no momento complicado, aí você realmente vai ter problemas, né? Você vai ter que vender os imóveis, como a gente falou, muito abaixo do preço. Já a renda mensal, ela não depende do momento econômico. Tá? Ela é mais isenta ao momento econômico. Enquanto isso, também o patrimônio ele é finito. Isso é muito importante. Ou seja, gasta o seu valor, você acabou, você não tem mais. Tá? Agora, a renda mensal não, ela é infinita. Tá? Ou seja, se você não mexer naquele principal, do 1,5 milhão, o valor dos juros vai se renovando a cada mês e você vai recebendo aquilo. Basta não fazer nenhuma loucura, certo? Então você veja que não tem mistério nenhum nesses dois conceitos. Só que eles precisam ficar muito claros na sua cabeça para que você saiba que você precisa sim ter um patrimônio. É muito bom você ter a sua casa, você ter aí de repente um carro que te leve, mas que você entenda que isso não é uma coisa que vai te dar uma renda que você possa contar. Vai depender muito do momento, certo? Então, é importante também que você tenha uma renda mensal. Além de construir o patrimônio, você se preocupe em ter essa renda mensal, que é o que eu uso muito para a questão da aposentadoria, que são investimentos. Que você saiba o que você está fazendo, que você busque o conhecimento para saber o que é melhor para você poder ter essa tranquilidade. Então, imagina se você conseguir juntar essas duas coisas, você conseguir unir um patrimônio legal, tá? Para te dar ali a segurança na sua vida, com uma renda mensal que possa aí cobrir os gastos mensais da sua família. Esse é o melhor dos mundos,
Por isso nós precisamos compreender bem para não fazer equívocos, para não ter confusões aí. Porque várias vezes eu já tive exemplos, tá, até na minha família, em que as pessoas contaram com o patrimônio, nós temos o patrimônio lá e tal, e aí dependendo da situação econômica, como eu disse para vocês, você pega uma crise, ninguém tem dinheiro, o dinheiro é escasso, e aí quando você precisa vender numa emergência, que você tem que se desfazer daquele patrimônio, você acaba vendendo até por 50% do valor. Olha só que complicado, você demora uma vida toda para construir um patrimônio para depois entregá-lo por metade do preço. Por isso que eu achei muito interessante e importante trazer esses conceitos aqui para vocês. Se você ficou alguma dúvida aí, reveja o vídeo, qualquer coisa, manda para mim aí um comentário que eu vou estar à disposição para ajudá-los, ok? Bom, esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que ele tenha contribuído com vocês. Se você gostou desse vídeo, eu só peço que você deixe o like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Obrigado, pessoal, até a próxima.